Então eu gostaria que nós ficássemos em pé para recebermos então o Coronel Poli para a sua palestra. Essa atitude dá um exemplo aí. Por exemplo, uma graminha onde hoje o homem ia pisar. Ele nunca pisaria no espinho, porque o espinho estava, a natureza do espinho estava voltada para serviço do homem, não para ferir o homem. Ora, com o pecado original, a natureza perguntou, o espinho fira no pé mesmo. Na alma, perda da graça. A inteligência ficou sujeita ao erro. A vontade se tornou débil, ou seja, apetece o que não devia apetecer. Sensibilidade desregrada. O homem, a sensibilidade apetece ao homem coisas desregradas, inclusive contrárias à conveniência dele. Daí vem também a maldição da serpente. A maldição da serpente por ter suscitado, ter provocado todos esses males. Não é o caso de tratarmos aqui, mas na teologia moral, na teologia, entre aspas, de hoje, tem gente que acha que ainda a serpente foi um bem para a humanidade. Seguinte quadro. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas a seu calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a grande e única inimizade que existe é demônio com Nossa Senhora. O resto tudo são decorrentes disso. Porém, inimizade entre tua descendência e a descendência dela. A descendência do demônio, da serpente, dos maus e de Nossa Senhora. E Nossa Senhora esmagará a cabeça, o calcanhar de Nossa Senhora esmagará a cabeça da serpente. Por que o calcanhar? A parte mais inferior do corpo humano. Então Nossa Senhora é tão grande que a parte mais inferior dela acaba com esse canalha. Canalíssimo. Mas também não é só isso. E aqui dá para pensar. Calcanhar sendo a parte mais íntima, ela também, a Nossa Senhora, do que tem de mais ínfimo, tem o poder para para esmagar a cabeça do demônio. Redenção e pecado original. A culpa foi infinita. Por que a culpa é infinita? Porque a culpa, uma ofensa, não é medida pelo que ofende, mas pelo quem é ofendido. Uma ofensa, por exemplo, do irmão para um outro, é uma ofensa. Mas do irmão para o pai, é outra coisa. Então, a culpa foi infinita. A culpa foi em relação a Deus. Então é infinita. A culpa é infinita. É medida por Deus. E para isso precisava uma reparação
infinita. Essa reparação infinita precisa ser de Deus, da encarnação do Verbo. Nosso Deus se encarnou e ele tinha natureza suficiente e plena para reparar a ofensa infinita. E como é que foi essa reparação? O sacrifício e morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Bom, mas isso foi há 2000 anos atrás. Mas Nosso Senhor quis que a reparação dele fosse eterna, imortal, fosse para sempre. E essa reparação, para isso ele fundou a igreja. A igreja é a consubstanciação da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, a igreja é mestra, ensina sempre a verdade e refuta os erros. Depois a restauração das graças pelos sacramentos. São 7 sacramentos necessários para atingir todas as conveniências do homem para se salvar. Ilumina a inteligência, fortalece a vontade e regula a sensibilidade. Está dando para acompanhar toda essa... Agora vamos ver aqui a maravilha das maravilhas. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Una, santa, católica para o mundo inteiro e para todos os homens. Apostólica, que veio dos apóstolos, que foram os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, foram os sucessores do nosso Senhor Jesus Cristo. E romana, por ser de Roma, romana quer dizer do papado, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo em 3 fases. Aqui também, pensa um pouquinho, qual foram as 3 fases da fundação da igreja? Vamos lá. Quando ele disse para São Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Primeiro passo. Então, tá. Segundo passo. Nosso Senhor crucificado recebe a lança e sai sangue e água. Sacrifício consumado. Terceira fase, também muitíssimo importante, para mim especialmente. Descida do Espírito Santo dos apóstolos e confirmá-los em graça. Eu sou Carlos Antônio Espírito, Carlos Espírito Santo. Meu nome próprio é Espírito também, Carlos Antônio Espírito. O fumar é de mãe e poli é de pai. A igreja santa, infalível, impecável. A igreja é impecável. Teve gente que não é pequena e que talvez não tenha gente mais alto que esse, que disse que pedir perdão pelos pecados da igreja. Isso é catalice. A igreja não peca. Peca os homens. A igreja não peca. Eu estou muito enfático ou não, hein? Calma, que é bom. Vou moderar. Instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro que espera. Saída do coração perfurada a lança, confirmada pela descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, por Pentecostes, confirmou a igreja, a fundação, consolidou a formação da igreja. Quem é a igreja? É o corpo místico de Cristo. Portanto,
essas características da igreja consubstanciam a igreja ser o corpo místico de Cristo. Nosso Senhor é a cabeça da igreja. É a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra igreja que não seja do Papa que tenha sido fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que o Papa, já teve Papa que foram até hereges. Papa Honório foi de bolso, foi jogado no Tigre, porque ele defendeu pessoalmente uma heresia. Papado infalível enquanto fala, como pastor universal, como em matéria de fé, moral e costumes, define que quer ser infalível e define e faz a definição oficialmente, claramente, sem que possa ser contestado que ele definiu aquilo. Católica, universal até o fim do mundo. Apostólica, fundada por apóstolos e seus sucessores. Comanda, tem a sede de Roma. É um ponto que é estudado, mas não sei se a igreja a sede da igreja pode sair de Roma. Não pode, né? Não por causa de Pedro e Paulo, por causa das referências dos pilares apostólicos. Ali é a sede, ali é a referência. Ela pode ser expulsa daí do Vaticano, mas como perseguida, não como de seu próprio destino, de desígnio. Agora vamos ver aqui, como é que estão de horário aí? 10 para as 3. Acabou? Não, eu tenho. Hein? Acabou não. Não. Aguenta mais um pouquinho? Opa, Etapa da história da humanidade. Da criação até o dilúvio tem por volta de 1.700 anos. Do dilúvio até Abraão, por volta de 300 anos. De Abraão até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, 1.800 anos. Portanto, da criação até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aproximadamente 4.000 anos. Período de grandes perseguições, até o ano 300. Até o ano 300, a igreja foi perseguida, predivinida, profetizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em 303, a igreja é libertada, Constantino proclama a liberdade da igreja. A liberdade da igreja. E a igreja foi reconhecida como região oficial do Império Romano por Teodósio no ano de 380. Agora vem uma coisa aqui interessante também. Conversão dos francos. O primeiro povo que, enquanto povo, se converteu para a igreja foi a França, os francos. Com Clovis, no ano de 500, digamos, 495. Quem é que as senhoras vão gostar da observação? Estava conversando com o Dr. Plínio sobre a conversão da igreja, do Império Romano, com Clovis. Clovis apoio, mas quem promoveu a liberdade da igreja foi Clotilde, esposa de Clovis. Ela que conseguiu. Uma outra Nossa Senhora, gravada
as devidas consequências. Ela conseguiu liberar a igreja. Fim das perseguições. A cristandade medieval, depois veio o Carlos Magno, que fundou a cristandade medieval. Aí começa a cristandade medieval, começou com o ano de 800, o Carlos Magno. Tem até, quem vai a Roma, entra na Basílica, na porta de entrada tem uma pedra, sobre essa pedra, Carlos Magno se ajoelhou e o Papa Leão Magno colocou a coroa na cabeça. Então, foi humanismo e protestantismo, século XVI. Revolução Francesa, século XVIII. Revolução Comunista, século XX. Revolução da Sorbonne, que foi uma outra etapa mais satânica do que a Revolução. A Revolução de si era satânica, mas o grau mais alto satânico foi na Revolução de Sorbonne, no ano de 1988. Mundo atual. Aqui agora começam, isso aqui é esses 7 caixas, 7 considerações, títulos, eles são dar o juramento. Aqui começa um elemento para nosso exame de consciência pessoal, familiar, e todas as instituições que a gente tem alguma autoridade. Relativismo. Não existe verdade objetiva. O maior ateísmo que pode existir é o relativismo. Relativismo é Deus, cada um é dono do que pensa. Isso é o maior ateísmo que existe, é o relativismo. A maior negação do Deus da história é o relativismo. Depois vem permissivismo moral, limitação da natalidade, aborto, essa palavra horrível, homossexualismo. E eu não leio a última linha aí. O reverente, né? Tá, os senhores estão vendo a última linha, né? E vamos ver aqui esse ponto que está todos em letras maiúsculas. O mundo de hoje está produzindo o reino do demônio. Esse é um texto que eu tirei de uma conferência de Dr. King. O mundo de hoje está produzindo o reino do demônio. Será mesmo? Tem dúvida? Então tem que trazer de novo, né? O mundo de hoje está produzindo o reino do demônio. Não há nele outro fator que não seja por onde ele fabrica o reino do demônio. Por ele fabrica o reino do demônio. O mundo de hoje, enquanto de hoje, só é o produtor desse pus, dessa substância asquerosa que se chama o reino do demônio. Aqui uma pergunta de exame de consciência. Como então justificar que nós tenhamos uma meia adesão a esse mundo? Ou a conclusão está exagerada? Agora,
como a igreja é infalível, há que distinguir entre o mundo e a igreja. Então, nós temos que rejeitar o mundo e ser fiel à igreja. Então, como justificar que nós tenhamos uma meia visão a esse mundo? Eu previno porque a coisa vem por aí. Uma previsão, o elemento de exemplo de vocês, que é uma previsão. E então vamos ver um pouquinho o mundo de hoje, em conjunto, coisas que todos conhecemos. As muitas crises que abalam o mundo moderno, do Estado, da família, da economia, da cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental, que tem como campo de ação o próprio homem. Em outros termos, essa crise atinge sua raiz nos problemas de alma mais profundos, de onde se estende por todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e todas as suas atividades. Está na Revolução e Contra-Revolução. Aliás, Revolução e Contra-Revolução, eu tenho esse hábito, pretensão, mas eu não vou de pretensão. Todo dia antes de dormir eu leio 1 ou 2 parágrafos da RCR. Por a cabeça. Acertar a cabeça. Característica dessa crise da revolução universal, una, total, dominante e processiva. Agora vamos ver pontos de referência. Orgulho e igualitarismo. O igualitarismo, primeiro, é a coisa mais ilógica que tem. Esse copo aqui não é igual ao outro copo que está lá. Se for analisar por céu do microscópio aqui, vai ser diferente. Quanto mais excelente é o ser, tanto mais ele é desigual do outro. Então, entre os minerais, existe mais igualdade do que entre os animais. Entre os animais, existe menos desigualdade, que são muitas, cachorro, gato, e quase que diríamos insondáveis. Menos desigualdade entre o cachorro e um camundongo, existe menos desigualdade do que entre um homem e outro homem. Porque o homem é muito mais perfeito do que o bicho, o animal. Então a gente vê que o igualitarismo, fruto do orgulho, é primeiro a negação da racionalidade dada por Deus para conhecer a Ele. Para conhecer a Deus e conhecer a obra de Deus, o igualitarismo. E digamos, nós cantamos sobre essa igualdade, não é possível lugar não. Igualdade. Que igualdade é? Nada. O hino nacional até tem charme, o hino nacional. Tem charme, tem porto, mas isso aí está errado lá. Essa igualdade, não tem igualdade, dessa desigualdade. E aí não calha bem. Ali tem um erro assim. Sensualidade e impureza. É a tese que o Dr. Plínio sustentava, que a impureza é muito filha do orgulho. A pessoa humilde tende à pureza. A pessoa vaidosa, orgulhosa, pretensiosa,
caminha na linha da impureza, facilmente. Vem aí o Espírito Católico e o mundanismo, vou entrar. Pontos de análise: distinção e aristocracia. Os senhores tiveram hoje de manhã uma distinção e aristocracia, elegância e vulgaridade, normalidade católica e extravagância moderna. Mas nós tivemos aqui um pouco de distinção, a distinção e a aristocracia. Quem olhou aquela fotografia de Dom Bertrand hoje aqui? Quer dizer, há um outro erro que é revolucionário também, é dizer que por ser inferior é desprezável, é desprezível. Não, por ser inferior pode ser até a sustentação do superior. Então a gradação, as desigualdades são fatores de harmonia, desigualdade harmônica. Não são as desigualdades que tinha no Império Romano, por exemplo, que o senhor podia matar o escravo porque era escravo. Mas na igreja, de acordo com a ordem de Deus, o subordinado é subordinado, é inferior, mas tem uma respeitabilidade própria a ele, e que não pode ser inviolada. Eu me lembro uma vez, numa sede nossa, tinha um empregado, e era um empregado muito fiel, mas muito limitado. E ele tinha uma paixão pela nossa sede, pelo e tal. Então, o doutor Plínio frequentava essa sala, e ele abria, chamava-se Manuel, era um português. O doutor disse: "O Manuel, eu vou ficar na sala, enquanto o pessoal chega, eu vou descansar um pouco. Você me chama daqui a 10 minutos. Vou descansar 10 minutos. O Manuel perguntou para ele: Excelência, chamava o doutor de Excelência. Excelência, pelo meu relógio ou pelo relógio do senhor? A gente vê. A pessoa que estava lá começou a rir. O doutor entrou, mandou chamar todo para dentro. Eu não admito que façam desaforo ao Manuel. Manuel é um homem respeitado. É uma limitação, mas é respeitável. O pequeno também é respeitado, é muito respeitado, e não pode ser violado a sua respeitabilidade. Também, eu estava no carro com o doutor Plínio chegando em casa, e ele ia atender Dom Bertrand. E quando estavam chegando a uns 50 metros da casa, o Dom Bertrand desceu num táxi. E foi enfrentar. Então o Dom Bertrand estava acendendo um pouquinho, uns segundos antes. O Dom Bertrand mandou parar o carro e disse, olhou assim e disse: veja como Dom Bertrand é elegante. Ele saiu, tinha uma pessoa, ele cumprimentou com a cabeça. Vê quem é que faz uma vênia daquela, cumprimento com esse sinal de cabeça. É uma admiração por quem é mais. Naturalmente, Dom Bertrand bem Clóvis, tem 1.500 anos em cima de si. E eu também viria. Então, é um ato de virtude se comprazer, ter felicidade com a superioridade dos outros. Mas isso é propriamente a virtude da humildade. Pontos de exame de consciência. Esse aqui também tem muitas sutilezas, mas dá para a gente pensar e levar a sério. Seriedade, gravidade e solenidade.
todo ato humano, mesmo os mais prováveis, mais prosaicos, deve ser feita com gravidade e com alguma solenidade. Claro, cada um proporcionado às condições que ele está se realizando. Mas a gravidade é a solenidade. O contrário disso é a frivolidade, que também é o contrário da reflexão. Pontos conclusivos. Felicidade e alegria. Será que a felicidade consiste na alegria? Ou a alegria pode ser uma manifestação da felicidade? Pode ser, mas nem sempre é. A felicidade, às vezes, é ter superado um sofrimento, uma dor. Ou conviver com uma dor. Sabendo que aquela dor foi mandada por Deus, a pessoa que tem o verdadeiro amor de Deus, ela vê ali no sofrimento dela uma fonte de felicidade. E, aliás, também tem me ocorrido isso. Eu, na minha capela, na minha casa, eu tenho uma Via Sacra, erigida canonicamente. Como a gente tem que cultivar a virtude da compaixão? O que foi o encontro de Nossa Senhora com Nosso Senhor carregando a cruz? Que foi a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? As ofensas que foram feitas por Nosso Senhor durante tudo isso tem que ser um elemento de compaixão. A compaixão tem uma parte intelectiva, volitiva e também de sensibilidade. A sensibilidade é um elemento que às vezes pode não ser receptivo para ter compaixão, mas pela vontade e pela inteligência, a gente tem que ter compaixão de Nosso Senhor Jesus Cristo carregando as cruzes. Tem que ter compaixão. E também de Nossa Senhora, vendo Nosso Senhor carregando a cruz. Como é que estamos de horário? Acabou? 10 minutos ainda. Então vamos embora. Aqui tem as outras. Aí tem uns quadros, as fotografias. O primeiro, o 19, número 19, é a senhora Dona Lucília e o doutor João Paulo, na época do casamento deles. Doutor Bílio Mocini. O 21 é ele com Dona Rosê. Ele analisou esse quadro dele. Dona Rosê é a que está, quem olha à esquerda. Eu conhecia ela, conversei um pouquinho com ela até várias vezes. Ela era uma pessoa inteligentíssima, brilhantíssima. Mas ela optou por levar uma vida social triunfante. Foi considerada em São Paulo, que é uma sociedade muito fechada, mas como a Dona Rosê, como das melhores, das senhoras mais distintas e mais convidadas que tinha em São Paulo. Dona Rosê. E o doutor Pires, ele está numa atitude assim, quase não dá para ver, mas é uma atitude de, como que de contemplação, um olhar meio no vago assim, como que as coisas da cabeça, como que coisa dentro da cabeça. Dá para ver isso?
O 22, essa senhora aqui, grande, era como é que se chama isso? Era governanta do Dona Rosê, Dona Rosê, doutor Filho, e de uma sobrinha, de uma prima que ela tinha, o 22. Essa era uma senhora de pequena alemã, de pequena nobreza alemã, mas que era muito boa governanta e que levava, inclusive ensinou o Doutor a falar alemão, o Doutor falava alemão, já com 4, 5 anos de idade ele falava alemão. E foi o lugar da Flórida que ensinou ele, ele aprendeu logo. E uma coisa muito curiosa, passado, o Topini já era homem, feito, tinha uns 20, 30 anos talvez, e encontrou, naquela época isso não era normal. Ele pegava bonde, ele nunca guiou automóvel, né? Não se interessava, não queria piar automóvel. Então ele entrava de bonde. Bonde, sabe o que? Bonde diz isso aqui, sabe o que é bonde? Não existe, mas eu sabendo. Uma espécie de um trem. Não, ele está se entendindo, em lugar de ônibus aqui, urbano. Então ele entrou num bonde e viu a Prole Matilde chama essa Prole, num banco. E disse para a Prole, a Prole, a senhora está aqui, tratava ele tratava ela de senhora. A senhora está aqui, senhor Prole, está aqui. Trouxe vê-lo, queria aproveitar para dizer o seguinte, eu nunca tive a oportunidade de agradecer a senhora tudo que a senhora fez por nós. Qual foi a resposta da Flora? Plínio, tudo que eu fiz na vida, ela depois foi governante de outras famílias, lá. Tudo que eu fiz na vida, somado, não vale o tempo que eu tive com você. Quem é que sai mais elogiado aí? Doutor Plínio ou ela? Ou uma coisa na outra? Olha, aqui eu tinha essa fotografia do seu Plínio ainda muito menino. O olhar dele já é um olhar realmente de muita reflexão. Primeira comunhão, depois do 25 é ele com Dona Rosê. Doutor Plínio novo. E aqui tem um quadrinho também que faz parte de assuntos espíritas. Não só aceitar, mas desejar ser humilhado por outra pessoa. Não perder a oportunidade de se humilhar. Não perder a oportunidade de admirar e poder elogiar. Isso é uma meta que o doutor Plínio tinha para si. Ele que combinava. Várias fotografias aí do Plínio, 28. Essa 28 eu acho que foi dessa que ele era deputado. Mas veja como é uma fisionomia grave, enérgica, mas não é uma fisionomia que leva a vida de até o casamento. Pelo contrário, o contrário. Uma vez, eu já tinha me aposentado no Exército, então comecei a dirigir uma sessão da TFP. E eu perguntei para o doutor antes disso, em um momento o doutor estava almoçando com algumas pessoas e uma pessoa disse, doutor Plínio, não fui eu, para o reino de Maria ser duradouro,
Nós temos que ter um exército muito bom, temos que ter uma polícia muito boa, temos que ter nas escolas professores muito bons, temos que ter na quinta muito bom, ter empregado muito bom, tudo muito bom. E combater tudo que não for exatamente muito bom. Meu filho assim, então, para que o reino de Maria seja durável, é necessário atrair sobre ele o sorriso de Nossa Senhora. Bom, passou um tempo, eu fui assumir uma função lá que estava tendo. E eu perguntei para o Tronopilho, o que eu tenho que fazer para atrair o sorriso, para que o meu trabalho lá seja de acordo, para atrair o sorriso de Nossa Senhora? Como atrair o sorriso de Nossa Senhora? São 3 pontos. Pela pureza. 2, por uma crescente devoção a Nossa Senhora. Não é uma devoção a Nossa Senhora, uma crescente devoção a Nossa Senhora. 3, por contemplar a revolução e a contra-revolução como quem vai sempre aos extremos de todas as coisas. Como considerar nele que vai um homem que vai sempre aos extremos de todas as coisas. Se é para tirar 1000, ele não deixa por 900. Se pode tirar 100, ele não deixa por 90. Se é para tirar 10, ele não deixa por 9. Se é para tirar 1, ele não deixa por 0,9. Em tudo, ele quer tirar para a glória do céu o máximo que a coisa possa dar. O Dr. Filho, comentaram com ele uma vez, uma frase da Escritura. Aliás, ele comentou que ele, quando leu na Escritura que Nosso Senhor disse: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Conhece essa frase? E ele disse, quando ele ouviu isso de Nosso Senhor, ele ficou com tanta compaixão de Nosso Senhor, que ele ali fez o propósito de ser mais esperto que todos os filhos da luz. Nunca deixava que o filho da luz fosse mais esperto do que ele. E aí ele diz, como é que eu posso fazer isso? Por uma pureza adamantina. Ser mais esperto dos filhos da luz, por uma pureza adamantina. Não é só uma pureza não cometer pecado. Adamantina, uma iluminada. Por uma total despretensão. Não ter vaidade em nada. Por carregar a cruz de uma constante vigilância. Carregar a cruz de uma constante vigilância. Vigilância. Está fazendo sentido a coisa ou não? Sim. Aí tem o foto seguinte. Posso fazer sobre essa fala que o senhor colocou? Posso fazer só um adendo? Sobre essa fala que o senhor colocou, é muito importante citar também a questão de São Cirilo, que é bem parecido com o que São Cirilo fala nas suas defesas à Nossa Senhora. São Cirilo de Alexandria. É muito inspirativo em São Cirilo. Aliás, a santidade é a santidade. Quem é santo tem santidade. Quem é santo parece um santo. Parece que faz sentido. E aqui tem outra. O slide 49. Vamos ver, eu vou fazer. Quem é que o sorvete está no meio, né? Quem é que está à direita? 49. Quem olha assim, quem é que está à direita? É Dom Luiz? Vem? É Dom Luiz, não? Não? Pode subir, hein? Pode subir.
49. Pai dele. Dom Pedro. Dom Pedro Henrique. Dom Pedro. Dom Pedro, então. Dom Pedro Henrique, pai de Dom Pedro. Eu conheci ele é muito interessante. Ele é muito... Aliás, ele tem uma... Ele chegando no automóvel do Toplínio, quando chegou na sede, lá em São Paulo, ele pediu para parar o automóvel e olhou a sede assim. E disse, Plínio, ficaria melhor se os muros da sede, são pedras muito bonitos, tem umas correntes assim e tal, os muros das pedras fossem mais altos para de cima ficar plano. O Soropílio disse, não dava para fazer porque aquilo é tombado, etc. Tá? Mas eu disse, só um príncipe atingiria essa, conseguiria conceber essa melhora. Só um príncipe. Nem ele correu de ver isso. Então, príncipe é príncipe. E aqui tem uma frase que vale a pena a gente ter como também. Tudo que me supera, é o contrário do tudo que me supera, me eleva, me explica e me completa. Tudo que me supera, que é mais do que eu, me eleva, me explica e me completa. Agora, qual é o contrário disso? Isso é a alma católica, a alma comunista. Tudo que me supera, me revolta, despreza a mim e me abaixa. É uma frase muito importante, muito interessante para a gente ver a maldade da revolução. E aí, outras fotografias são do céu do sítio. Nós estamos acabando. Tem mais uma frase para ler? Essa fotografia que está no 61, 62, 63, foi tirada em Paris. E o doutor Plínio está aqui. Agora a gente vê Dona Plínio no 61. A gente vê que também todo o aconchego de doutor Plínio é só no domicílio, né? Ele tinha muita admiração e amor à mãe. Eu conhecia a Dona Lucília. Contei já para ela como é que eu conhecia ou não? A Dona Lucília tinha nascido em Pirassununga, aqui perto. E ela saiu, foi para São Paulo com 14, 15 anos de idade. E nunca mais voltou a Pirassununga. Eu sei como fui servir lá, o doutor Plínio disse, olha, meu pobre, fizeram umas fotografias da cidade para mostrar para a mamãe, carinho de filho, para a mamãe se lembrar do tempo de menina dela. Coisa mais fácil, fui na Praça das Matrizes, tinha eu tenho uma meia dúzia de fotos, assim, cartões postais, e dei para o salão dele. Passou um certo tempo, eu descendo, passando perto da casa do doutor Plínio, eu vi, depois do almoço, 2 horas da tarde, mais ou menos, eu vi o doutor Plínio caminhando na calçada com Dona Lucília no braço. Era um quadro, eu vi de longe, era um quadro, ela, assim, com o braço bem cantada. Eu vou cumprimentar o doutor Plínio. Fui lá, me aproximei. Mamãe, esse aqui é o Tenente Poli. Meu filho, disse já ela tinha que ser materna, assim,
tudo que era, podia. Ah, meu filho, foi você que me mandou umas fotos da minha cidade. Eu comecei a ficar. Eu fiquei muito contente, foi 2 minutos, muito contente. E me agradou muito, me lembrando sempre do menino. Tá? Me despedi. Eu não posso exagerar nada. Eu mudei de itinerário, perdi o itinerário. Eu estava caminhando, não sentia, tinha a impressão que eu estava pisando no chão. Eu me lembro até o que eu me lembro. Que senhora, que senhora, que senhora. Talvez, isso não ficou na minha cabeça, talvez na Idade Média houvesse uma ou outra senhora assim desse. Mas que senhora, que distinção, que bondade, que distinção, que bondade. A 68 é Dr. Plínio e a irmã dele no restaurante. O sofrimento e pensamento. Só pensa quem sofre. Quem não sofre pode estudar, mas não pensa. Só pensa quem sofre. Quem não sofre pode estudar, mas não pensa. Eu prefiro quem pensa do que quem estuda. Nada está inteiramente pensado se não encontrar uma precisão simples. Tem fotos. Essas fotografias da senhora do município, é pena que não possa fazer de tamanho maior, são esplêndidas. Em 89. Em 87 eu fotografia do grupo numa foto de portal de igreja, inclusive está Dom Maier aí nessa época. E a 89 é uma recepção que foi dada na sede do almirante Yamamoto, que foi comandante da esquadra japonesa da guerra. Ele esteve visitando em São Paulo, e me convidou para estar conosco. E assim acabou. Entendi mais uma coisa. Agora vejam a coerência dos aspectos externos a mim, que eu apresentei nessa reunião. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Manso aqui não é o indolente, não. Hein? Manso é o que não é vingativo por causa própria. Mas é um furor quando se trata de Deus. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles são saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores, inclusive, que fazem guerra para acabar com a injustiça, né? Os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra a própria causa. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
Isso aqui explica da luz e completa e coloca nas devidas proporções o que foi feito nessa reunião, essas bem-aventuranças. Sua correção, padre. Deus abençoe. Amém. Não podia haver correção melhor que essa. Eu tenho aqui uma coisinha, não sei se vão se interessar. Eu aqui tenho uns algodões que eu passei, um algodão que eu passei na peça da imagem de Nossa Senhora Bom Sucesso em Quito, e fiz uns algodõezinhos aqui para gente levar por pedaço de travesseiro. Quem quiser depois, faça a impressão de quem quer.